A paz do Senhor a todos os professores, a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Pastor Davi Passos aqui para mais um estudo, mais um subsídio teológico da nossa lição. Hoje estaremos aqui meditando e estudando sobre a lição 10 do quarto trimestre de 2024, que tem o tema A Promessa da Proteção Divina. Textuário, nos encontramos em Salmos, capítulo 91, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Verdade prática da nossa lição nos traz o seguinte texto: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A nossa leitura em prática, nós temos aqui encontrado em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 17, e Salmos 91, capítulo 1 até o 8. Vamos ler a Bíblia? Na lição diz o seguinte, a leitura bíblica em classe: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmos 91 diz o seguinte, versículo 1 até o 8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Objetivo para nós estarmos aqui estudando essa lição, nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo objetivo é ressaltar a onipotência de Deus com base doutrinária para a proteção divina. E o terceiro objetivo é compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Então, temos aqui esse tema, as promessas de Deus, né? A introdução diz o seguinte: nessa lição, tomamos Efésios 6 e Salmos 91 como exemplo. Então, a lição diz o seguinte: para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo, diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós
não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, temos aqui as promessas de Deus, né? E olhando para esta passagem, como já lemos aqui o Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem e em todos os teus caminhos. Então, nesta introdução, aqui nós vemos que antes da queda, no princípio da criação, havia a mais perfeita harmonia entre o homem e a natureza. Entretanto, depois que o pecado entrou no mundo, todas as coisas mudaram e de forma marcante. E um dos resultados mais terríveis que atingiu o ser humano foi o problema da insegurança. No Gênesis, nós vemos a história de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Nascidos depois ali da queda, nós vemos, eles ali tiveram o problema, né? Tiveram um problema, eles devem ter vivido um bom tempo de paz um com o outro, mas depois de muitos anos, quando ofereciam sacrifício a Deus, ocorreu um grave problema. Então, que problema é esse, pastor? Vamos lá. Temos aqui problema: Caim era agricultor e o seu irmão era pastor de ovelhas, né? Era pastor de ovelhas, como diz Gênesis 4 e 2. Caim ofereceu a Deus o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, como diz Gênesis 4, versículo 3 a 7. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, a frustração de Caim deveria ser com Deus, e não com o seu irmão. Mas o primogênito de Adão já tinha dado lugar à maldade no coração, fazendo nascer a inveja e o ódio. E em seguida, ele protagonizou o mais terrível crime, até então desconhecido, quando matou ali, né, o seu próprio irmão. Como fala Gênesis capítulo 4, versículo 8, e falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A Bíblia mostra ali a razão pela qual matou o seu irmão, pela qual Caim matou o seu irmão. Lá no capítulo 3, versículo 11 e 12 de 1 João, ali diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amamos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, Caim tomou um caminho diferente do de Abel.
e ele deu lugar à voz de Satanás, né, como os seus pais ali também, e passou a praticar más obras. Enquanto Abel agradou a Deus, pois as suas obras eram justas. Então, com o primeiro homicídio, as pessoas tentadas pelo diabo procuraram imitar esse fato maligno. Já para resolver divergências pessoais ou de grupos, as pessoas sem Deus passaram a usar o recurso da força e o da violência. Daí surgiu o medo, o receio e a insegurança nos relacionamentos humanos. E as pessoas procuraram obter meios para a sua proteção e a de sua família também, e passaram agora a se proteger. Passaram agora a se proteger, né, da violenta insegurança, né, que estava acontecendo ali na raça humana. Então, o medo surgiu ali por causa da violência, né? Surgiu medo, receio, insegurança nos relacionamentos humanos, e as pessoas procuraram obter meios para a proteção da sua família e passaram a obter armas para a sua segurança. Então, vemos aí que Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. E o povo de Israel teve de Deus a promessa de proteção divina para eles. E em vários trechos do Antigo Testamento, constatamos essa verdade, vários trechos do Antigo Testamento, constatamos essa verdade, né? E vamos meditar nesse capítulo sobre a proteção de Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento. Então, primeiro tópico aqui nós temos o tema: a proteção espiritual contra o inimigo. Então, aqui nós vemos que essa proteção refere-se à bênção de Deus, que protege os seus servos de ações malignas de caráter espiritual e das mais diversas tentações. Vamos ler o primeiro ponto? Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Então, nesse primeiro ponto fala sobre a proteção contra o maior inimigo. O adversário sempre procurou atacar o homem, criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, ele atacou primeiro o casal lá no Éden, provavelmente como uma forma de vingar-se de Deus, que frustrou seus planos de ser semelhante a ele. Então, o diabo, ele declarou com orgulho o seu desejo de ser semelhante a Deus. Quando olhamos para Isaías capítulo 14, versículo 13 a 15, ali diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então,
O diabo constituiu-se inimigo de Deus e inimigo do homem. Ele usa todo tipo de armas espirituais. Paulo doutrinou sobre a guerra espiritual que temos que enfrentar e mostrou com que armas podemos vencê-la. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 até o 17, nós temos ali Paulo dizendo, né, essa passagem. E ele fala da seguinte forma, ali, Efésios capítulo 6, versículo 12 até o 17. Ele diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomando o capacete também da salvação, que diz ali, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendeu? Então, nós temos aqui esse conselho, né? essa palavra de Paulo aos Efésios, né? Então, nós temos que lutar contra o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é Satanás. No segundo ponto aqui, do primeiro tópico, diz, os inimigos espirituais em Efésios. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais e as expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas desse século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então, o trecho acima que nós lemos mostra que são nossos inimigos ali, espirituais, que têm o propósito de derrotar-nos na luta espiritual que enfrentamos em nosso dia a dia. Então, a lista ela é considerável. E então, como nós lemos aqui, nós vemos os principados, né? Os principados, a lição aqui nos mostra, eles são governos do mal, liderados por príncipe das trevas. Temos, em segundo lugar, as potestades, que é poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Temos também ali em Efésios, capítulo 6, 10 a 12, fala também sobre os príncipes das trevas desse século. Príncipe das trevas desse século são demônios que lideram demônios, como no combate à igreja do Senhor. E por último, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essas hostes são legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes e das igrejas no ambiente de adoração a Cristo. Paulo, ele ainda diz ali no versículo 5 e 6 do capítulo 2 de Efésios, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele
e nos fez aceitar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está aí o motivo porque Satanás odeia tanto o crente. Terceiro ponto aqui da nossa lição fala sobre as armas espirituais do crente. O que nós lemos? Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, a verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. B, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. C, a preparação do evangelho da paz. O evangelho de Cristo para o crente para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. D, o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E E, capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. F, espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com nossa própria força. Então, temos aqui, algumas armas espirituais aqui para enfrentar as poderosas forças do inimigo, os inimigos de Deus, inimigos da igreja e dos cristãos. Temos a armadura de Deus, que é composta de 6 equipamentos espirituais, como nós vemos. Falamos aqui, lemos sobre a verdade, A Bíblia fala ali, João capítulo 8 e 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a verdade é uma arma poderosa, principalmente contra a mentira, Um recurso do diabo que é o pai da mentira. Então, outra arma que nós vemos aqui é a couraça da justiça. A couraça da justiça, nós lemos aqui na lição, para vencer o maligno, o crente ele deve vestir essa couraça espiritual, que o protege dos golpes mortais, das tentações malignas. Tais ataques, nós vemos, pode ocorrer no ambiente da igreja, no lar, no trabalho, em qualquer lugar. O crente fiel, além de só falar a verdade, ele precisa viver de uma maneira justa, na vontade de Deus. E Davi, ele escreve lá no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então, ele necessita ter a couraça da justiça. Outra coisa que ele precisa também ter, outra arma, é a preparação do evangelho da paz. O crente fiel, ele precisa conhecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possa vencer os ataques malignos como Jesus venceu no monte da tentação. Todas as 3 vezes que o diabo tentou, propondo que fizesse o que ele queria ou sugeria, Jesus, ele respondeu Satanás lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10. Ele respondia, está escrito. É um grave problema nas igrejas locais, é que os crentes geralmente não lêem Bíblia. Mas para vencer é preciso dizer na hora do ataque do mal, para longe de mim, em nome de Jesus, pois está escrito. E então citar a palavra de Deus. Caso contrário, não haverá vitória.
Outra arma que nós podemos usar a nosso favor contra o inimigo é o escudo da fé. Se a couraça da justiça protege o crente fiel dos golpes do maligno que lhe são lançados de perto, o escudo da fé protege o servo de Deus dos dardos inflamados do maligno. Dardos são atirados à distância com arco satânico. Eram armas da época do Novo Testamento. Hoje o diabo usa armas mais potentes para atingir os servos de Deus. Hoje ele usa armas de fogo e armas mais modernas, inclusive com a tecnologia mais avançada, como armas a laser ou mísseis no sentido espiritual, mas com o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Poderemos destruir tais ataques malignos. Glória a Deus. Outra arma que nós podemos usar é o capacete da salvação. A lição nos diz que, usando esse capacete, nós vemos que quem já foi militar, eu já fui militar, sabe da importância desse equipamento que protege a cabeça do soldado contra os golpes do inimigo. E em termos espirituais, o capacete da salvação é a convicção de que o servo de Deus tem sobre a certeza da sua salvação. Ele confia em Deus incondicionalmente, de modo que nenhuma palavra ou ensino herético em desacordo com a palavra de Deus pode mudar o seu pensamento. A Bíblia, ela nos diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Também nós vemos em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Outra arma que nós temos aqui também é a espada do Espírito. Pastor, enquanto a couraça da justiça e o escudo da fé são armas de defesa, a espada do Espírito é uma arma de ataque. Como lemos na lição, no tempo do Novo Testamento, as armas eram usadas pelos soldados em todos os exércitos, geralmente eram espadas e lanças. E essa figura de linguagem é bem eloquente com relação à batalha espiritual. A palavra de Deus, quando bem utilizada, é uma arma poderosa para derrotar as heresias e doutrinas perversas que são usadas pelo diabo para afastar o crente de Deus e para enganar e confundir os incrédulos. Eles não, ali como diz 1 Timóteo 2 e 4, venham ao conhecimento da verdade. Porém, com sabedoria de Deus, podemos manusear bem a palavra do Senhor, a espada do Espírito, no nome de Jesus, e pôr o adversário em retirada. É preciso, porém, saber utilizar essa arma espiritual. Paulo diz lá a Timóteo, em segunda carta de Timóteo, capítulo 2 e 15, ele fala ali, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E, infelizmente, a maioria dos crentes só lê a Bíblia na leitura oficial ou devocional, na liturgia do culto, e só volta a ler no culto seguinte, e às vezes apenas uma vez por semana. E é nítido isso. Segundo tópico da nossa lição, nós temos o tema falando a maravilhosa proteção de Deus. Então aqui
Nós vemos os servos de Deus que interagem, que integram a sua igreja, não querem ser inimigos de ninguém, mas possuem inimigos. E os inimigos de Deus são, portanto, os inimigos da igreja. A igreja de Jesus, ela nasceu, vive e viverá cercada de inimigos que desejam a sua destruição. E Deus, contudo, tem promessas maravilhosas contra os inimigos do seu povo. Olha o que diz o primeiro ponto da nossa lição, ali do segundo tópico. A proteção de quem se relaciona com Deus. Lendo na lição diz o seguinte: o Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança. E por isso, Ele nos livrará do perigo da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Então, aos seus servos que estão na sua presença, Deus promete vitória nas lutas da vida. O crente em Jesus tem a proteção divina nas suas lutas espirituais. Salmo 91 fala, ali, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. E a sua verdade é escudo e broquel. Então, nesse salmo, um dos mais conhecidos em todo o mundo, Deus promete descanso à sua sombra para todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo. No segundo ponto, ali diz, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Olha o que a lição diz. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro, trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é pestes perniciosas, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição nesse trimestre. E, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por isso, não seremos abalados. Queridos, em meio às incertezas e adversidades da vida, Deus é refúgio e fortaleza para todos os que nele confiam. O salmista, na inspiração divina, proclamou solenemente que é Deus quem nos livra do laço do passarinheiro. Uma figura do maligno que, ao exemplo do passarinheiro, colocava arapucas para atrair os pássaros para que este caísse nas mãos daqueles caçadores. Assim, o diabo sempre está procurando colocar laços ou armadilhas para que o servo de Deus caia no pecado, no engano, nas falsas religiões, nos assaltos do diabo. Deus também nos livra da peste perniciosa, que nos lembra as terríveis epidemias que já se abateram sobre o mundo.
ceifando muitas vidas preciosas. E concluindo essa parte do precioso salmo, que nos fala da proteção de Deus, o salmista ainda declara lá no Salmo 91, versículo 4, ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e sua verdade é escudo e broquel. Então nós temos aí, né, o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No terceiro ponto, a onipotência de Deus. A lição nos diz o seguinte: o Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo, revela-nos em Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. E nesse contexto podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Então, a onipotência de Deus, com a mesma finalidade, Deus disse acerca ali do seu povo. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 19, ele fala: Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Então, esse trecho mostra o quão é importante temer ao Senhor e ao seu santo nome. Temer a Deus, meus queridos, não é ter medo de Deus, e sim ter profunda reverência e santo temor diante da sua presença e onipotência. Nessa condição, Deus promete que, ainda que o inimigo venha como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. E em tempos antigos, quando um exército vencia uma batalha, punha à frente das tropas cavalos ou carros, levando à frente a bandeira do seu país. Quando, sob a proteção de Deus, os seus servos vencem as batalhas da vida, não devem ficar orgulhosos, mas ser gratos a Deus pelo fato de o seu Espírito alvorar a bandeira do Senhor contra o inimigo. Tá? Terceiro tópico da nossa lição diz o seguinte: promessas e proteção. Primeiro ponto diz: os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestades e força que operam para o mal são aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando se fala sobre as promessas de Deus, sabemos que Deus dá vitória aos seus servos e continuará dando. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi atacada pelos inimigos, inimigos que são os inimigos de Deus. E nos seus primórdios foi atacado pelos judeus, que não entenderam ali que Jesus era Messias prometido pelos profetas. A igreja, todavia, não foi derrotada, e quanto mais perseguida, mais crescia e expandia-se na unção do Espírito Santo.
Depois ela foi atacada pelo Império Romano, que quis varrer o cristianismo da face da terra. 10 imperadores pensaram que eliminariam a igreja, mas todos eles foram derrotados e alguns com mortes terríveis. Então, aqui no tópico 1, os inimigos, eles serão derrotados. Nós vemos que ao longo dos séculos, os inimigos de Deus sempre se levantaram para tentar impedir os planos divinos para Israel, para a humanidade e para a igreja de Jesus. Porém, já está tudo preparado para a vitória final de Deus. A vitória de Cristo e da sua igreja sobre as portas do inferno que jamais prevalecerão contra ela, como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus fala, né? Também está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 27. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Segundo ponto da nossa lição fala sobre a segurança e vitória para os que temem o Senhor. Lendo na lição diz: hoje em nossas vidas cristãs podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver alguns negócios, antes de realizar algumas viagens. Naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, nosso Deus, cuida de seu povo. Então, a segurança e vitória para os que temem ao Senhor. E além da proteção de Deus, nós temos aqui aos seus servos, conforme citado no tópico anterior, né? O Salmo 91, ele inclui outras bênçãos prometidas aos que amam ao Senhor. Primeiro, nós vemos a segurança durante todo o dia. Salmo 91, versículos 5 e 6 diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Também fala da vitória contra os ímpios. Ali no versículo 7 e 8 do Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Também ali fala sobre o refúgio contra os males e pragas. Versículo 9 e 10 do Salmo 91 diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Fala versão dos anjos de Deus. Ali no capítulo, Salmo 91, Salmo 91, versículo 11 ao 13, fala, e também do Salmo 34 e 7, fala: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarão os leão e a áspide calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Também fala do livramento divino. Salmo 91, versículo 14 e 15 diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei e estarei
com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Fala da longevidade e salvação. Versículo 16 do Salmo 91 diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o homem ele foi criado por Deus para viver eternamente sem doenças, envelhecimento e morte física. Porém, por causa da queda, os seus anos de vida foram reduzidos ao longo dos séculos. E a medida de vida humana foi reduzida e definida em torno de 70 anos, como fala Salmo capítulo 90, versículo 10. Deus, porém, promete longevidade aos que amam e conhecem o seu nome, como fala Salmo 91 e 14. Terceiro ponto do tópico 3 da nossa lição diz o seguinte: a abrangência da proteção de Deus. Olha o que diz ali, vamos ler? Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nessa lição, Efésios 6, Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Então, por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Então, concernente à abrangência da proteção de Deus, na vida do cristão verdadeiro, nem sempre ele experimenta momentos de alegrias e de vitórias ao lado da sua família. Na igreja, no trabalho, na escola ou noutros lugares. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos nas suas últimas instruções, antes da sua morte, disse de forma clara e realista. Lá em João capítulo 16, 32 e 33. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na sua mensagem aos discípulos, Jesus fez-se ciente de que no mundo, no meio dos homens, da humanidade, ou mesmo na terra, eles haveriam de passar por aflições. Se ele tivesse terminado a frase nesse ponto, certamente teria deixado uma mensagem de temor e perplexidade. Ele, porém, concluiu o seu discurso: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus por essa palavra. A Bíblia sempre tem mensagens que alertam para a realidade da vida espiritual. Ela fala de lutas, tribulações, perseguições, tentações e até de morte, mas fala muito mais sobre bênçãos, êxodos e vitórias sobre todas as coisas. Já no Salmo 46, que foi escrito pelos coraitas, é um capítulo dos mais conhecidos da Bíblia. Ele é citado e recitado por muitas pessoas em todo o mundo como um cântico de exaltação a Deus, pelo que ele representa para todos os que nele creem e confiam nas suas gloriosas promessas. Então, desse belo salmo podemos extrair verdades e promessas maravilhosas, como ali diz: Deus é refúgio e fortaleza, Salmo 46, versículo 1. O refúgio fala de abrigo, de lugar, de proteção,
nos momentos de ameaças, de perigo ou de medo. Fortaleza é lugar de defesa na área da luta, de guerra, em conflito. E aqui o salmista quis dizer que em momentos de perigos podemos ter Deus como o nosso refúgio. E em meio às batalhas ante os ataques dos inimigos, temos em Deus a mais perfeita fortaleza para repelir as ações malignas. Versículo 2 e 3 fala: não tememos, não temeremos temor. O medo ou o temor faz parte da realidade humana como um dos resultados da queda. No mundo há pessoas que, com medo do futuro de guerras, crises econômicas, crises financeiras. Mas o salmista, porém, expressa a sua elevada fé em Deus e diz que não temeremos, mesmo que aconteçam catástrofes ecológicas tremendas, como os montes transportarem-se para o meio dos mares, como diz ali. Mesmo que haja maremotos ou tsunamis, como diz ali no texto, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda assim, é a fé perfeita em Deus que nos dá força para não sermos dominados pelos temores. Já em Isaías, Deus diz de modo eloquente e tranquilizador, lá no capítulo 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento como a destra da minha justiça. Também no versículo 4 fala, o rio da cidade de Deus. Esse rio é de caráter espiritual, pois alegra, a Bíblia diz ali, alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o mais importante nessa mensagem, Deus está no meio dela. Por isso, a cidade não será abalada. E Deus o ajudará ao romper da manhã. Esse rio é o mesmo que o profeta Ezequiel viu e nele adentrou a cada 1000 côvados com águas, pelo artélio, pelo joelho e pelos lombos. E por fim, sem ter os pés na terra, sentiu que era um ribeiro de águas profundas que só se podia passar a nado, como fala em Ezequiel, capítulo 47, 1 a 5. Então, esse é o rio da graça de Deus. Ele representa nosso relacionamento com o Senhor. E quando estamos com os pés na terra, não estamos em perfeita comunhão com Ele. Quando adentramos na presença de Deus, é esse rio que nos conduz a uma comunhão mais profunda com Ele. Já no versículo 6, o salmista diz, ao longo dos séculos ali, as nações sempre deram as costas para o Senhor. Mais do que isso, tem se revoltado contra Ele. Mas o versículo 6 fala as nações derrotadas por Deus. Ele, no Salmo 2, Davi ali fala, Salmo capítulo 2, versículo 1 a 3, porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Em todo o mundo, a maioria das nações não crê no Deus da Bíblia, no Criador dos céus e da terra, enganadas pelo diabo. A maioria das nações preferem acreditar nos falsos deuses. Mas, no seu tempo, Deus levantará a sua voz e a terra será subjugada por ele. Já o Salmo aqui diz que diante da arrogância dos homens, né? Salmo 2, versículo 4 a 5 fala, aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles, então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá.
Queridos, no milênio, quando Jesus voltar dos céus com a sua igreja, ele será o governo único da terra. Todas as leis desses países serão anuladas e haverá uma única lei, a lei do reino de Cristo. Porque está escrito lá em Isaías capítulo 2, versículo 3. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Também nesse salmo fala, o Senhor dos exércitos está conosco. Versículo 7 diz, ali, que o Senhor dos exércitos está conosco. Mais uma vez aqui nós vemos o salmista, ele muda a narrativa e diz que Deus está com o seu povo e que é o seu refúgio perfeito. Essa é uma palavra de grande significado espiritual. E Deus não esteve somente com Israel. Ele está com todos os que o amam, que o servem e o adoram. Como fala lá em João capítulo 4, versículo 23. Em espírito e em verdade. Jesus disse ao despedir-se dos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, ali também diz no versículo 9, fala que Deus faz cessar as guerras. No mundo sempre houve guerras entre as nações ao longo dos séculos, inclusive está tendo agora. Mas houve 2 guerras mundiais que mataram milhões de pessoas, e Jesus alertou para os sinais que antecederão o tempo da sua volta para arrebatar a sua igreja. Quais sinais eram esses? Mateus capítulo 24, versículo 6 a 8. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E no seu tempo, Deus faz cessar as guerras quando ele tem um propósito seu para agir contra os povos em conflitos. Porém, na verdade, só haverá paz perfeita na terra quando Jesus vier reinar no milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Somente com a prisão de Satanás por 1000 anos é que haverá paz completa sobre a terra. Cristo reinará sobre todo o mundo, como ele reinará como príncipe da paz, como diz Isaías capítulo 9, versículo 6. E ali ainda no versículo 10, ainda diz que Deus exaltado entre as nações. Salmista, ele conclui no Salmo 46, versículo 10, a promessa de Deus, de que ele é o Senhor e será exaltado entre as nações e sobre a terra. Ele repete a promessa de que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos para a conclusão da nossa lição? Lendo a conclusão, diz o seguinte: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, e vestidos com a armadura do espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio.
nele estamos seguros e protegidos. Dentre muitas promessas de Deus, a Bíblia registra promessas maravilhosas de proteção sobre o seu povo, no sentido espiritual, humano e sobre a igreja, garantindo paz, segurança e poder para vencer todas as lutas, oposições e ataques de todas as ordens. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse clara e eloquentemente, após a palavra de Pedro, que declarou que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde os seus primórdios, a igreja de Jesus tem sofrido oposições e perseguições, por vezes cruéis. Mas a promessa divina é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Então, nós temos aqui essa passagem. Vamos lá. Vamos para o questionário. Primeira questão. O que o apóstolo Paulo nos apresenta no capítulo 6 de Efésios? Primeira resposta diz o seguinte: ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios 6, 12 a 17. Segunda questão. Cite pelo menos 3 expressões que identificam os nossos inimigos espirituais em Efésios 6. Resposta. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Terceira questão. O que o Salmo 91 revela? Resposta. Revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Quarta questão. Qual é a base doutrinária para a proteção divina que o Salmo 91 apresenta? Resposta. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Quinta questão e última. Como Deus é apresentado à luz dos textos bíblicos de Efésios 6 e Salmo 91, conforme estudamos nesta lição? Resposta. Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Tá? Então, aqui terminamos o nosso estudo da nossa 10ª lição, né? Nossa 10ª lição. Vamos então estar agradecendo a Deus, Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Deus. Nós queremos que tu venha abençoar a cada aluno, queremos que tu venha abençoar a cada professor, a cada escola, Senhor, a cada um, Pai Santo. Pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, preparando e guardando a cada um, Pai, na tua palavra, Pai, protegendo com a tua misericórdia e com o teu amor. Nós pedimos a tua bênção, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe.